Olá, meus amores, tudo bem? Vamos lá começar o nosso novo capítulo, é a nossa última unidade do livro. Essa unidade ela tem 2 capítulos. O primeiro é Sexo e Reprodução Humana. Não coloquei esse nome aqui porque pode ser que o YouTube dê uma boicotada em mim. Então, vamos falar só basicamente no título como reprodução humana, tá? Mas nós vamos falar de tudo. Eu sei que esse é um assunto delicado, vocês ficam com um pouco de vergonha de falar sobre isso, mas é um assunto extremamente normal. Todos nós temos órgãos sexuais, todos os seres vivos em geral, não só os seres humanos. Então eu quero que vocês levem esse assunto com a maior naturalidade possível. A gente não está em sala de aula, mas com certeza a primeira coisa que eu iria falar para vocês em sala de aula é: o corpo humano não é piada. Então a gente não pode levar esse nosso assunto na brincadeira, na zoação, fazer brincadeirinha desnecessária, tá? Então é um assunto sério, um assunto delicado, mas ele é extremamente necessário para que vocês saibam e se conheçam e saibam também o limite dos outros, tá? Então, o nosso primeiro assunto da aula de hoje, a gente vai falar sobre puberdade. O que é a puberdade? Quando nós, seres humanos, nós somos pequenininhos, de bebês até mais ou menos aí uns 6 anos de idade, é muito difícil a gente conseguir diferenciar o menino da menina. Principalmente se eles tiverem um corte de cabelo e usarem o mesmo tipo de roupa. Por quê? Porque os órgãos sexuais ainda, com exceção, claro, dos genitais, que são diferentes, o corpo em si, a parte externa do corpo, é bem semelhante. Então, por exemplo, quando nessa imagem desses 2 bebezinhos, você consegue falar pra mim qual é menino, qual é menina, se não fosse pela touquinha colorida? Não. Por quê? Porque até uma determinada idade, o nosso corpo externamente pode ser, ele é diferente, ele é difícil de ser diferenciado, tá? Essa diferenciação costuma acontecer com a puberdade, que é um conjunto de transformações que acontecem no nosso corpo, tá? E essas transformações acontecem mais ou menos semelhantes, mas cada uma dando uma característica específica para cada sexo. Lembra que a gente falava ano passado de dimorfismo sexual? O que era isso? Que os machos eram diferentes das fêmeas visualmente, né? E sexualmente também. Então, aqui no caso do ser humano, a puberdade é o grande responsável, né? É o evento responsável por essa transformação morfológica do corpo do ser humano, tá? Então, nos meninos, o que acontece? Essa puberdade, ela inicia mais ou menos entre os 9 e 10 anos e ela segue até mais ou menos os 20 anos, tá? Esse período de puberdade, há o crescimento em estatura, então o menino passa aí, um exemplo da nossa imagem, 1,40 m para 1,70 m, por exemplo, então temos um estirão, que a gente chama. Então aí em 7 anos, em 10 anos, essa criança cresceu mais de 30 centímetros, tá? Além disso, há ganho de massa muscular, então aumento de peso também. E nós temos algumas alterações mais específicas, como por exemplo, o desenvolvimento do tórax, então ele passa a ficar mais larguinho aqui na parte de cima, o aumento do peso, aumento da altura, a mudança da voz. A voz ela é muito notável, né? A gente percebe muito a alteração no tom da voz do menino criança, quando ele está passando pela puberdade, que essa voz ela sofre pequenas alterações. Ela passa por um tempo até ficar desafinada. Tem hora que ele fala um pouco mais fino, tem hora que ele fala um pouco mais grosso, porque essa voz ainda está se adaptando, as cordas vocais ainda estão em desenvolvimento. Aparecimento de pelos, principalmente na axila, no bigode, né, barba, nos órgãos sexuais, além do aparecimento de acne, que são as espinhas, e o amadurecimento dos órgãos sexuais. E lá para o final já começa a esses pelos serem maior quantidade, em mais locais no corpo e um pouco mais grossos. Então você percebe um grande aparecimento de pelos aí mais para o final da puberdade, tá?
Basicamente, as mudanças principais são essas que eu falei anteriormente, e agora eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas. A voz, por que a alteração na voz? Porque o testosterona, que é o hormônio masculino, ele aumenta a cartilagem da laringe, o que faz com que as cordas vocais fiquem mais alongadas. Então, na hora que o ar está passando pelas cordas vocais, elas soltam um som mais grosso, tá? Mais forte. Os pelos são estimulados também pelo testosterona, que ele vai ser produzido lá pelos testículos e também pelas suprarrenais. A acne, ela começa a aparecer, que são as espinhas, começam a aparecer por causa do acúmulo de sebo, que é gordura, nos folículos pilosos. Então, nos buraquinhos por onde saem os pelos, começa a acumular gordura, tá? Que é o sebo. E acaba inflamando aí com a presença de bactérias. Aparecimento de músculos, porque a gente tem aí o hormônio GH e o testosterona agindo juntos, então eles agem no crescimento em estatura, né, esquelético, e no crescimento muscular, tá? Os testículos passam a aumentar de volume, um testículo que comportava aí 1 ml de sêmen, né, agora passa a comportar 4 ml de sêmen, então ele quadriplica de tamanho. Há um aumento do pênis, tanto em comprimento quanto em largura. Aparecimento de novos odores, é muito comum os adolescentes terem um cheiro um pouco mais forte. Por quê? Porque o corpo está se adaptando à presença de mais suor, bactérias que gostam de viver nesses locais mais úmidos e abafados, e o aparecimento de pelos. Esses 3 fatores causam aí odores mais fortes, tá? E nós temos também o estirão, que é mais ou menos aí 12 centímetros por ano. Quando eu encontro vocês, a gente está aí quase 6 meses sem se ver, né? Alguns que eu encontrei, eu fiquei até chocada. Por quê? Porque vocês estão no período de puberdade. E esse estirão, ele acontece muito frequente. Vocês não percebem, porque vocês se olham no espelho todos os dias, mas a gente que fica sem ver vocês por um tempo, a gente percebe como vocês crescem rapidamente. Nas meninas, é basicamente o mesmo período, de 9 a 10 anos o início, de 17 a 20 o final. Nós também temos desenvolvimento de altura, tá? De estatura, mas as meninas, em vez de ganhar massa muscular, as meninas ganham curvas. Então, vem o aparecimento dos seios, da cintura, do quadril, do bumbum. Então, as meninas acabam ganhando mais curvas, tá? Acontece a primeira menstruação, que é a que a gente chama de menarca, né? Porque está acontecendo o amadurecimento dos órgãos sexuais internos. Então, essa menstruação ela ainda é desregulada, porque os hormônios ainda estão se adaptando, mas ela já acontece aí mais ou menos na metade da puberdade. Também há o aparecimento de espinhas, pelo mesmo motivo do aparecimento maior de sebo, de gordura nos pelos, nos folículos pilosos, tá? Também há o aparecimento de pelos, como na axila, nos órgãos sexuais, e trouxe também mais ou menos as mesmas coisas. Na voz, aqui no caso, a nossa voz fica mais fininha, fica mais aguda, os pelos também são estimulados, a acne também aparece, as curvas são graças aos hormônios femininos, tá? Então começa a aparecer mais células adiposas, células de gordura nas coxas, no bumbum, na barriga, mas isso tudo vai variar muito com o biotipo. A gente vai ter meninas bem magrinhas por esse período todo, a gente vai ter meninas que passam de um corpo bem magrinho para um corpo bem voluptuoso, cheio de curvas, então isso varia muito de acordo com o biotipo também, tá? Não se cobrem, mas eu não tive isso, porque varia muito com o biotipo, com a genética, né? Há o aparecimento das mamas. Quando a gente fala de puberdade feminina, é muito comum o pessoal falar assim, quando ela menstruar é sinal de que ela entrou na puberdade. Não, a menstruação não é o marco da puberdade. O marco da puberdade é o aparecimento das mamas, do seio começar a crescer, tá? Então, esse é o primeiro sinal da puberdade. Por quê? Porque a gente percebe que o estrogênio está em maior quantidade, que é o hormônio feminino.
Os novos odores são pelos mesmos motivos que eu expliquei dos meninos, presença de mais suor, as bactérias e os pelos. E também há o crescimento aí em estatura de mais ou menos 12 centímetros por ano, assim como nos meninos, tá? O livro de vocês trouxe essa imagem resumindo tudo isso que eu falei. Então, nas meninas, aparecimento das mamas, o crescimento do esqueleto, o corpo começa a ter formas mais femininas de quadril e cintura, acontece a primeira menstruação, a menarca, cresce alguns órgãos como as mãos, os pés, o coração, os olhos e os músculos crescem de uma maneira mais rápida, tá? Há também o desenvolvimento das características sexuais, como por exemplo os pelos. Nos meninos, mudança de voz, aparecimento de pelos no rosto na região da barba, o rosto fica mais quadradinho, com uma forma mais masculinizada, perde aquele rostinho de criança, passa a ter um rosto mais de homem adulto, o crescimento do esqueleto igual das meninas, o crescimento dos órgãos em uma maior velocidade como das meninas também, e o aumento dos testículos aí e o crescimento do pênis, já preparando aí para a reprodução, e também é na puberdade que acontece a primeira ejaculação, tá? Então, a puberdade como um todo, como a gente falou, ela é um conjunto de fatores. E um dos maiores fatores, o que mais vai influenciar a puberdade acontecer, são os hormônios, que foi o nosso assunto das aulas anteriores. Então, as mudanças da puberdade, tanto físicas como psicológicas, são comandadas pelos hormônios sexuais. O livro de vocês traz 4 principais alterações hormonais, tá? A primeira delas é a transpiração, como eu disse. A transpiração, ele é um sinal que muda o odor. Então, aparece maior suor, maior quantidade de suor, maior quantidade de pelos. Então, a gente tem locais abafados e úmidos. Locais, assim, maravilhosos para o aparecimento de bactérias. Então, essas bactérias, elas começam aí a se desenvolver e acaba cheirando um pouquinho mais forte. Por nada que um bom banho não resolva. Por isso, fiquem sempre atentos para o odor de vocês. Sempre perguntem aí pro pai, pra mãe, para quem está em casa, se tá tudo bem, se não tá vencido, tá? Mantenham a higiene, porque é comum, é muito comum, por causa dessas alterações aí na puberdade, tá? Então, manter a higiene é extremamente necessário, porque é muito normal ter essas alterações aí de odor. E também é normal a gente não perceber o próprio cheiro, tá? Por isso que eu digo para vocês perguntarem sempre, ou sempre se manterem limpos, porque a gente acaba se acostumando com o nosso cheiro e não percebe, tá? A masturbação, que é um assunto super polêmico, a masturbação nada mais é do que a estimulação do órgão sexual por meio do toque físico, tanto nas meninas quanto nos meninos. Moralmente falando, ainda é um assunto tabu, né? É um assunto polêmico, muita gente acha que é errado. Porém, é um procedimento, né? Uma ação muito normal na época de puberdade. Eu acho, na minha opinião, que é extremamente necessária também para o amadurecimento da sexualidade, o desenvolvimento da sexualidade dos jovens. É necessária para se conhecer o próprio corpo. Se você não conhece o próprio corpo, você não tem como você permitir que ninguém conheça. Então, como você vai ter uma relação sexual se você não conhece o próprio corpo, tá? Então, a masturbação é um acontecimento normal, claro, dentro dos parâmetros normais de equilíbrio, né? Porque a gente tem aí também um descontrole que pode acontecer, aí já vira assuntos psicológicos aí, porque tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então, é normal, a gente não pode levar isso como uma coisa terrível, tá? A masturbação, ela é normal, ela acontece, faz parte do desenvolvimento sexual dos jovens, tá? E a masturbação geralmente, principalmente nos meninos, vem acompanhada da ejaculação, tá? Para quem não sabe, a ejaculação é a expulsão do sêmen, que é o líquido que nós vamos ver mais pra frente, quando a gente falar de órgão sexual masculino, é o líquido que contém aí os espermatozoides,
A poluição noturna. A poluição noturna ela vai acontecer com os meninos, tá? Ela é uma ejaculação involuntária durante o sono. Geralmente ela acontece quando os meninos têm algum sonho que tem algum viés aí sexual, tá? Então pode acontecer do menino acordar e tá aí todo ejaculado porque aconteceu sem querer no meio da noite. Isso também é normal porque está acontecendo um amadurecimento dos órgãos sexuais. E por fim, o aparecimento das espinhas. Como eu disse anteriormente, é um acúmulo de gordura nos poros, né? Esse acúmulo de gordura ele vai causar ou os cravos ou as espinhas e elas acontecem mais pelo desenvolvimento das bactérias nesses locais, tá? Então, encerramos esse assunto sobre puberdade. Eu vou tratar esse capítulo bem devagar, porque eu sei que ele é um capítulo que pode dar um pouco de receio para vocês verem também em casa, né? Mas, então eu vou tratar ele bem devagar, a gente tá num ritmo bom de conteúdo também. Então, sempre que tiverem dúvidas, sintam-se à vontade para perguntar, tá? Eu sou professora de vocês, eu tenho a minha obrigação de dar informações para vocês. Qualquer informações que vocês queiram, que vocês precisem, vocês podem contar comigo, tá bom? Então, por hoje é isso. Até a próxima aula. Um beijo.